Ho'oponopono para encontrar um amor. Esse tema é um tema que mexe tanto com a gente, né? Eu recebo tantas mensagens de pessoas que querem encontrar um amor, que se sentem sozinhas, que querem entender o seu caminho de vida no sentido do afetivo. E eu acho que realmente é uma coisa importante, a gente não vive sem amor. Mas, como eu já disse aí para você, para a gente encontrar um amor, a gente tem que parar de procurar. Porque antes do amor estar fora ou estar numa pessoa que venha te amar, que eu acredito nisso, acredito no encontro afetivo das pessoas. Mas antes de estar fora, de estar no outro, esse amor, ele tem que estar fluindo em você. Você é a fonte do amor. E eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo falar isso devem estar pensando assim, puxa, mas ela não tem noção como é que está a minha vida. Ela não sabe quanto eu já sofri, ou quantas experiências dolorosas que eu passei, ou quantas decepções eu vivi na minha vida. Ou ainda pode ter alguém que não me conhece e falar assim, tá falando isso porque ela deve estar bem casada. Ou ela está falando isso só para vender alguma coisa. Não é. Não é, gente. Eu já passei por todos os processos afetivos, né? Tanto de você estar casado e não estar funcionando, quanto você está esperando uma pessoa especial, uma história especial e perder um pouco a ilusão disso, né? O meu caminho foi um caminho para o lado espiritual, porque eu sempre tive essa coisa na minha alma, essa sensibilidade maior, né? Mas eu fui procurar Deus para minha melhora, para o meu caminho. Eu tinha que ser uma pessoa melhor. Eu cheguei a essa conclusão. E eu estava vazia, estava carente e eu queria um parceiro. Só que eu cheguei numa condição íntima em que eu pensei assim, sabe, eu quero ter uma pessoa, mas eu quero estar harmonizada, porque eu já tinha vivido tantas situações de desafeto, de me sentir triste, de me sentir meio que largada, de fazer as coisas e não dar certo, que eu falei, não, se eu tô desse jeito, eu preciso me melhorar. Que quando eu me melhorar, eu acho que eu vou arrumar um parceiro melhor. E aí eu já tinha começado uma história de caminho espiritual e eu fui a primeira vez para a Índia. Isso foi em 93. E nessa viagem na Índia, que foi uma viagem de cunho espiritual muito forte, eu fui encontrar Sai Baba e eu fui com um grupo. Na época, eu estava terminando o meu casamento, meu primeiro casamento, e aquela viagem marcou assim, foi um grande marco na minha vida, porque foi um rompimento. Eu antes não tinha muita coragem de fazer as coisas, eu já tinha estudado muito de mantras, coisas do espiritual, meditações, e já tinha feito muita coisa. Mas eu ainda não tinha dado um salto, sabe? Aquele voo que você vai e você fala, agora eu vou, né? Agora eu vou me entregar para isso. Eu não tinha ainda feito essa entrega. E aí, quando eu resolvi que eu ia para a Índia, eu senti dentro de mim que aquilo seria muito, muito importante, né? E eu fui com muitas expectativas espirituais e muitas expectativas dentro de mim, de uma autotransformação. E aí, na Índia, eu fui ver Sai Baba, eu fiquei 21 dias no ashram, e o ashram era uma disciplina muito austera, né? Acorda de madrugada, entra na fila, põe aquelas roupas que eu não estava habituada, né? Roupas indianas, ou, assim, muito delicadas, próprias para o clima e próprias para aquela coisa espiritual. E aí eu fiquei todos aqueles dias sentada ali no sol, né? Ali olhando o que estava acontecendo, sentindo a presença de Sai Baba quando ele vinha para o darshan, e eu não sabia o que pedir. Sabe quando você chega no fundo de uma coisa, você não sabe mais o que pedir? Eu não estava mais, eu quero um casamento, eu quero um amor, eu quero uma pessoa, eu quero isso, eu quero... Não tinha mais. E eu comecei a pedir para Sai Baba, pedir no darshan, eu quero viver a verdade na minha vida. Porque eu não sabia mais o que era verdade. Eu já tinha passado daquela fase assim, não, eu tenho que ficar casada com esse cara que eu estava casada, né, com meu primeiro marido, e eu tenho que arrumar ele.
porque ele não era uma pessoa fácil, ele não tinha nada de espiritual, era uma pessoa agressiva, com uma série de problemas. E eu passei anos ali, desde que eu descobri essa espiritualidade mais profunda, tentando consertar essa pessoa. E não estava dando certo, né? Mas a gente, quando está vivendo uma relação difícil, entre aspas, errada, né? A gente perde um pouco a noção daquilo que a gente tem que fazer de verdade e daquilo que é o karma, aquilo que você tem que ficar, aquilo que você tem que cuidar. E eu estava bem nessa fase. E aí eu não sabia o que pedir para Sai Baba, porque eu tinha medo de pedir o fim do casamento, eu pedi um amor verdadeiro, que era o que eu queria dentro de mim, né? E eu era bem jovem, então isso era tudo nossa, um vulcão dentro de mim. E aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou pedir que eu quero viver a verdade. Porque a verdade vai ser uma coisa boa. Eu não quero mais viver mentira. E aí eu pedi com muita força. E um dia eu estava em Nova Delhi, já voltando, né? Voltando, que eu fiquei bastante tempo na Índia, mas saindo do ashram. E eu já estava em Nova Delhi e eu tive assim, sabe aquele momento que você fica sozinho? E eu vi aquele entardecer, assim, era um hotel que tinha uma parte externa, tinha um andar superior, e era muito bonito, assim, lá de cima. E eu falei, meu Deus, como eu fui longe, né? Eu que nunca tinha saído de São Paulo, nunca tinha viajado de avião. Eu estava na Índia, estava em Nova Delhi, não conhecia ninguém, olhei para aquela multidão, assim, sabe que você olha longe, assim, você vê os carros e rickshaws, as pessoas andando na rua. Eu pensei, oh, como eu estou longe, como eu estou distante da minha realidade, da minha vida, e eu me banco, eu estou aqui, né? Eu dou conta de mim. E aí eu senti um amor por mim, uma coisa assim de falar, nossa, eu dou conta. E foi um momento muito forte, foi um momento de conexão com o espiritual. Não tinha o meu guru na minha frente, não era uma hora da meditação, que eu já fiz muito e estava muito comprometida com isso, estou ainda, né? Mas foi uma coisa de toque do coração. E é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer o toque no seu coração. E muita coisa na minha vida aconteceu pelo toque do coração. Resumindo muito a história, quando eu voltei para o Brasil, eu me separei, né? Eu pus um fim naquilo, eu descobri que aquilo tudo era uma mentira, que eu só estava querendo fazer coisas boas, mas estava dando tudo errado. Eu me separei, oficializei essa separação e 15 dias depois eu conheci o Fábio, com quem eu estou casada há 23 anos e a gente tem uma interação amorosa, de companheirismo, muito grande. Ele me ajudou a criar a minha filha mais velha, Elô. Eu tenho uma filha de 14 anos com ele e eu posso dizer para você que hoje eu sou uma pessoa muito feliz no amor. Eu tenho uma felicidade de amar um parceiro, de ser amada por ele e de reconhecer a minha luz interna, o amor que está dentro de mim. E isso eu sei que eu posso ajudar você. Isso eu sei que eu vou te ajudar com o Ho'oponopono. Você não vai nem precisar ir para a Índia. Quer dizer que se você for para a Índia, você vai para curtir, vai para ver coisas lindas, pode ir. Mas o Ho'oponopono é um caminho de cura. E eu escrevi um e-book, né? E esse e-book você pode baixar gratuitamente. E eu tenho uma surpresa, uma coisa muito legal para você. Agora, no dia 6 de março, eu vou começar novamente, eu vou abrir as inscrições para o workshop Transformando Relacionamentos com Ho'oponopono. E esse workshop é totalmente gratuito. Então se inscreva, porque eu criei esse método do Ho'oponopono. Eu descobri que o Ho'oponopono vai muito além das palavras. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Vai muito além. A gente vai descobrindo, fazendo, e eu com a minha mediunidade, toda essa conexão espiritual, com a fraternidade branca, eu descobri que a gente tem que ir por partes. A gente tem que curar a gente mesmo. A gente tem que curar a nossa relação com pai, com mãe, com filhos, com o amor,
com as nossas crenças limitantes. E eu vou falar de tudo isso nesse workshop. Está imperdível. E se você já fez, se você já me segue faz tempo, já tem essa história comigo, faça de novo. Você vai lembrar de coisas que você viveu lá atrás comigo, vai viver novamente. Nós vamos ter a chance de harmonizar muita coisa juntos. E eu tenho certeza que tudo isso vai ajudar você a viver a sua verdade. Às vezes viver a verdade tem um preço. Às vezes a gente viver a verdade da gente tem uma hora de você olhar e falar, meu Deus, está tudo errado. E se você tiver isso, você reescreve. Tenha coragem. Vamos pagar esse preço juntos. E eu estou aqui para ajudar você no seu caminho de vida. Como você já assina a minha newsletter e você está aqui comigo, amanhã você vai receber um e-mail para você fazer a inscrição no workshop. Não deixe de fazer a sua inscrição. Não deixe de escrever lá o seu nome, não deixe de participar, de fazer todas as aulas. Eu encontro você lá. Vamos na luz. Namastê.